Começou. Recomeçou. Tá bom. Tem uma bonita Então vocês. transcrição aqui, né? É. Então, então vamos começar sabendo compartilhar a tela, por favor. Como é que faz aqui? Pera aí. Não sei fazer. Aqui, tá. Oh, nice. Tá bom. Tá bom. Hoje, today, domingão, dia 8/12, vai ser aula sobre a Marvel do Transitivo, que tem como subtítulo Idílio. Daí eu vou falar sobre pirandelismo e sobre fluxo de consciência subjetivo. Beleza. Que é uma fotinha do Mário de Andrade, né? Autor do livro. Então, vamos começar então. Eu não queria, essa aula que eu não queria falar sobre o livro em si, mas como o objetivo do clube é pra gente aprender a escrever melhor, então eu peguei as coisas que eu achei melhor de estratégia de narração, de, como é que fala? Técnicas literárias. E só que não adianta nada eu falar um monte de coisa do livro e não falar nada sobre o livro, porque, né? Sei lá. Daí eu peguei e fiz essa partezinha aqui, pra quem quiser ver depois, o, nos slides, né? Falando um pouco sobre o autor e sobre o livro. Como eu não vou falar sobre o livro, eu não vou ficar muito tempo enrolando nisso aqui, mas basicamente o livro, como ele é modernista, ele tem que ser revolucionário em alguma coisa. Ou pelo menos ele tenta, né? Ele pode tentar ser revolucionário em alguma coisa. Ele teve 4 redações diferentes, e a que foi postada finalmente, foi publicada, né, em 1927. Ele, no texto, ele fala de uma coisa que é, tipo assim, ele fala de uma coisa que não é muito falada, então já desde o assunto do livro já é algo diferente, que no caso é a iniciação sexual de um menino. Só que o que ele fala muito no livro é um dos personagens que nem existiam na história. Então é um personagem novo na história e que caracteriza muito o modernismo, que é a classe média alta. A gente viu, né, com a Gislene, que a classe média alta só surge mesmo nessa época. Antes dessa época não existia a classe média. E aí, a partir da surgimento da classe média, surge a classe média alta. E a baixa também. E aí ele vai criticar essa classe média alta, falando da exploração da mão de obra imigrante, da objetificação do migrante. Ele fala da eugenia, quando ele faz aqueles parágrafos, como é que fala? Os parágrafos satíricos com os alemães e tudo mais. E também fala da hipocrisia da classe média alta, quando ele fala da barba do marido, dos cabelos da mulher, por exemplo, que eles se casaram e fizeram como se fosse um acordo, porque os bigodes dele davam indícios de que ele talvez tivesse descendência negra, e os cabelos da mulher também. Só que os dois se casaram e eles, tipo, tampavam esses traços para não parecer de ter descendência negra. E, e aí os dois só, tipo, esqueciam os traços um do outro e viviam felizes, né? Um com o outro. Para entender o livro, o título já desde o começo é uma coisa que eu penei um pouco para entender. E aí eu coloquei aqui o motivo do amar ser intransitivo no livro, sendo que amar, na verdade, é transitivo, que ele precisa de um complemento, né? Se você ama alguma coisa ou alguma pessoa. Então, amar é naturalmente transitivo. Só que no livro, o autor, ou pelo menos o narrador, ele faz uma personagem que ela é bipartida e quando ela tá se relacionando com as pessoas na casa, ela é Fräulein. Falta um acento aqui, uma trema, né? Mas eu não sei fazer no meu teclado. A Fräulein. E quando é ela mesma, sozinha, ou no começo, quando ela ainda não conhecia ninguém, ela era a Elsa. A Fräulein é a Elsa objetificada, é o que ele fala aqui, é o que eu falo aqui no começo, a exploração da mão de obra imigrante. E a Elsa é ela mesma, a pessoa que sente sentimentos e que acaba se apaixonando pelo Carlos, no livro. Ela, como professora do amor, né, sei lá, alguma coisa assim, ela tem que saber
amar, só que sem se entregar. Ela tem que saber dar o amor, ensinar o amor para as pessoas, sem amar alguém diretamente, sem ter aquela pessoa como um amado. E aí, esse é todo o drama do livro, porque eu meio que é uma. É quase que um romance psicológico, só que não é um romance, porque é fino. E também não é tão psicológico assim, porque nem o narrador é onisciente, né? Mas é como se fosse um romance psicológico dela tentando não se apaixonar pelo Carlos, só que se apaixonando pelo Carlos. Então ele tenta não ser transitivo. Ela tenta não, ela tenta amar intransitivamente. Não dá certo, né? E também, em alguns momentos do livro, ele sempre fica repetindo que ele copiou um idílio do Bernardin de Saint-Pierre. E aí, esse cara, primeiro a gente tem que saber o que é um idílio, né? Eu não sabia nem o que é um idílio na primeira vez que eu peguei o livro, porque vinha escrito idílio embaixo, aqui, ó. E, tipo, o subtítulo, eu ficava assim, nossa, o que é idílio, né? Eu pesquisei algumas vezes, e aí eu só fui entender mesmo quando eu tava fazendo esses slides aqui. O idílio, na verdade, tem vários significados. Ele pode ser um poema curto, qualquer poema curto pode ser chamado de idílio, ou ele pode ser um poema sobre amor, ou ele pode ser o próprio amor, e aí ele tem que ser eterno e puro, ou ele pode ser qualquer devaneio, ou ele pode ser um poema lírico bucólico. Então, se fosse um poema arcádico, seria um idílio. Arcade, né? E, e aí, esse Bernardin de Saint-Pierre, ele fez um texto chamado Paulo e Virgínia. Paulo e Virginie. Que, que tem bastante coisa relacionada parecida com o próprio livro do Mário de Andrade. Só que o Mário de Andrade fez o livro em 1927 e o Bernardin de Saint-Pierre, tipo, em 1788, eu acho. Então, tem uma diferença aí. E aí ele fala que é sempre copiado porque existem duas coisas que são muito parecidas nos dois. O primeiro é que, como é um Amar Transitivo é um texto modernista, ele retrata o Brasil como se ele fosse, ele tenta fazer o que os românticos fizeram, né, que é criar uma base cultural, tipo, tipicamente nossa. Nesse caso é retomar os indígenas. Então eles querem dizer que a gente vem dos indígenas. Os indígenas são os originários da cultura brasileira. Então eles tentam retomar com muita força essa ideia. E a partir dessa ideia, o Mário de Andrade pega aquela ideia iluminista do bom selvagem, do mito do bom selvagem, e mistura com amor. E diz que a gente só pode amar e ter um idílio, de fato, quando a gente está no meio do mato. Quando a gente tem um contato com a natureza que nos torna menos sociais, sei lá, alguma coisa assim. Menos urbanos, né? E isso é exatamente o que acontece em Paulo e Virgínia. Ele é um livro que literalmente no iluminismo, fala que o amor mais puro só pode acontecer entre duas pessoas que nasceram e viveram até então no meio do mato, sem contato com uma cidade. E aí o Paulo e Virginia, eles vivem nesse mato, op- ops, vivem numa ilha, é uma, chamava Ilha da França, né? Porque era uma colônia, só que virou uma ilha depois, né? Porque se separou, mas se emancipou. Mas eles viviam nessa ilha desde o dia que eles nasceram, só que aí eles foram criados como irmãos, mas acabaram se apaixonando na adolescência. E aí a mãe da Virgínia começou a perceber esse romance entre os dois e mandou a Virgínia estudar na França. E quando ela termina de estudar, ela volta em um navio gigantesco que acaba batendo e afundando na cara da ilha, assim, quase chegando na ilha. E o Paulo, que estava lá esperando por ela, vê ela chegando e vê ela afundando. E fica ali, tipo, morrendo de dor porque ela morreu na frente dele, né? Eu não sei o que acontece no final, eu também não quero saber, não pesquisei para saber, porque um dia, quem sabe, eu não leio, né? E, e não falei, o Egílio é uma ideia muito. Tem também uma ideia bucólica. E os dois livros, o Amargo Transitivo e o Paulo e Virgínia, têm a ideia do Fugeriuben, do arcadismo, que é o ser humano só pode ser puro e verdadeiro no meio do mato. Senhora. E aí. Ou a gente pode jogar o Sonic 1, mamãe. Ou apenas a gente joga o Sonic 1. Tá bom, O né? Sonic 1 pode estar. Deixa eu ver. O que eu ia falar? Calma. E também tem uma outra coisa nesse livro, no Paulo e Virgínia, que é a escrita ortográfica do. Como é o nome desse cara mesmo? Do Bernardin de CPR.
E nesse livro, Paulo e Virginia, ele escreve com francês, mas que não é um francês casto, assim, um francês muito bem certinho, com as palavras mais precisas e você só consegue encontrar no dicionário. Ele escreve com o francês das colônias e com as palavras menos de alta classe, menos parisianas possíveis. Porque ele queria fazer um texto que fosse completamente adaptado a essa realidade dos personagens. Então, como os personagens são puros, a linguagem também deve ser pura e livre de qualquer circunstância social. Então, ela não pode ser toda tratada para servir alguém. Ela tem que ser do jeito que eles falariam mesmo. E aí ele usa um francês diferente. E é a mesma coisa que o Mário de Andrade tenta fazer quando ele pega e coloca um pronome oblíquo átono, por exemplo, no começo de uma oração. Quando ele coloca um pronome oblíquo átono grudado no... Quer dizer, ele faz uma ênclise depois do não. Uma palavra negativa. Quando ele fala umas palavras que, tipo, só no Nordeste as pessoas falam, só no Norte as pessoas falam. Então ele diz que ele quer... Ele mesmo fez uma carta para acho que Manuel Bandeira, eu acho. Não lembro para quem ele fez a carta, mas ele fez uma carta dizendo que nesse livro ele fala brasileiro. Ele escreve brasileiro, não português. E é o que o Bernardino CPR também faz. No livro também, é o que é uma coisa que é muito clara e que chega até a ser chato pro meio do final do livro, que cansa um pouco, são os fluxos de consciência. Como o narrador desse livro, ele não é onisciente, ele também não é personagem, mas ele é machadiano, então, tipo, ele é meio que é e não é, ele é muito confuso. Ele também tem os próprios fluxos de consciência. Então, as personagens têm um fluxo de consciência e pensam sobre a vida, e também o personagem não, e também o narrador. Então, do nada ele pega e começa a falar sobre como o personagem dele é de algum jeito, começa a falar de uma teoria que o narrador sabe e que não tem nada a ver com o personagem na história em si, mas só na definição do personagem quase que fora da história. E com isso eu achei interessante esse tanto de fluxo de consciência aqui, porque deu para ver que existem praticamente só dois tipos de fluxo de consciência. E aí, como é para a gente aprender a fazer um fluxo de consciência, eu separei aqui e vi mais ou menos o padrão que acontecia. O primeiro é o fluxo de consciência por transição, e o segundo é o fluxo de consciência súbito. Cada um tem uma ocasião diferente para acontecer. Eu, pelo menos, acho que cada um deva ter uma ocasião diferente para acontecer para ficar bem inserido no texto, né? Você não pode ficar chato, porque no final do livro ele começa a ficar um pouco chato. O de transição. Primeiro você faz uma afirmação, depois você faz um aposto, né? Uma segunda frase afunilando a ideia que você fez na afirmação, e depois você parte para o seu devaneio. Primeiro, a afirmação ela tem que ser despretensiosa. Então, você só solta uma frase aleatória e tem conexão com a narrativa que estava acontecendo até então. Aí você, se for possível, né, você tem que fazer uma afirmação que seja um aforisma. O que é um aforisma? É uma frase que, que tenta definir o mundo e pode trazer uma ideia de moral. Ela tem que ser certeira e muito objetiva. E geralmente o aforismo ele é usado mais, tipo assim, porque tem, como é que fala? Porque tem conhecimento de mundo, né? Quem é mais experiente. Tipo, todo, sei lá, todo macaco come banana. É um aforismo. Na verdade, dependendo, pode deixar de ser um aforismo e ser mais uma coisa científica, mas ainda assim é um aforismo. É, já o súbito, o fluxo de consciência súbito, basta você, tipo, ter uma divisão clara entre a narração e um texto de devaneio, um período de devaneio. É bom lembrar que um fluxo de consciência, eu acho que eu falei isso né, na aula do Chekhov, mas o fluxo de consciência, ele tem que quebrar o padrão narrativo. Então, se você está narrando ali em terceira pessoa, tal, legalzinho, legalzinho, para você fazer um fluxo de consciência, você tem que quebrar e inserir ali um pedaço de texto que não tenha nem tempo, você não pode de jeito nenhum conseguir definir o tempo de um fluxo de consciência, ele não pode ter tempo definido, e às vezes nem personagem definido. O personagem que está vivenciando aquele texto, né? Aquela fala do narrador. O fluxo por transição. Eu coloquei subjetivo porque o livro ele é completamente subjetivo, né? Ele tem
vários pitacos do próprio narrador, que por ser machadiano é muito subjetivo. Mas objetivo ou subjetivo? Ele é mais amigável que o súbito, porque ele vai indo de pouco em pouco. Então, é menos difícil do leitor só parar de querer ler aquele trecho do texto, ou ler sem prestar atenção, o que é meio triste se você colocar bastante pensamento naquilo, e também é menos pedante. Tipo assim, você faz um texto, vai de pouco em pouco e não parece que você está querendo se mostrar. Só, só parece que você pensou no texto. Ele é mais simples também, porque você não precisa pensar muito para fazer, você só vai pensando de pouco em pouco, vai colocando exatamente o que você está pensando. E o que você tem que fazer nesse caso é só você pensar numa informação que se relaciona com a narrativa que estava acontecendo até então, explicar um pouco a narrativa e a partir dessa explicação fazer um devaneio. Não é difícil, né? Não é muito complicado. E por que que não é tão complicado? Ele não é complicado comparado ao súbito, porque o súbito é interessante você pensar, onde que eu vou aqui, ó? Pensar que o súbito não tem explicação nenhuma, você só cortou a narrativa, quebrou o fluxo para colocar um texto nada a ver no meio. E o seu leitor tem que ter o objetivo tem que reparar no objetivo desse corte. Se ele não tiver objetivo, vai ser uma parte inútil que vai cansar o leitor. E talvez ele até abandone o texto, se ele cansar, se for muito grande esse fluxo. Então, que nem do meio pro final do livro, o narrador começa a fazer um monte de fluxo súbito que não tem objetivo. Mas, de vez em quando, ele tem objetivo. Eu tinha anotado aqui, ó, dois exemplos, um de cada um. Deixa eu ver se eu acho. Ó, peraí que tem um exemplo perfeito para cada um. Ó, um dos exemplos pro... Ai, calma aí. Um dos exemplos pro fluxo de consciência por transição é esse aqui, ó. Acho que é melhor eu pesquisar, né? Para mostrar. Calma aí. Ai, cara, calma aí. Eu perdi um pouco essa parte. Não, tá diferente. Ai, cara, tá bom, ó. Quando ele diz... esqueci. Tem que partir da guia, né? Ops. Tá, agora dá pra ver, né? Uau. Ó. Quando ele diz assim, ó. Ele tá falando... Aqui é o momento que eles dormiram. Aqui era pra ter um espaço, tá? Entre esse Laura e o qual era pra ter um espaço aqui de capítulo, né? Não é uma capitulação mesmo. Não é, não tem capítulo nesse livro. Mas assim, era pra ter um espaço, né? Mas aqui ele tá falando que eles estão dormindo e tudo mais, foi de noite. E aqui ele tá falando só... Ele tá só definindo a personagem. Aí ele diz assim, qual? Fraulein não podia se sentir a gosto com aquela gente. Podia porque era bem alemã. Aí o quê? Não, isso aqui é a parte da narrativa, teoricamente. Ele tá só descrevendo o personagem. Só que aí ele fala aqui, podia porque era bem alemã. E aí ele faz o quê? Uma explicação dessa frase aqui. Não é um, como é que eu falo? Não é um aforismo, mas é uma frase que define alguma coisa despretensiosamente. Ele está definindo a personagem, nesse caso. E aí ele explica essa afirmação aqui na segunda frase, na terceira, né?
tinha esse poder de adaptação exterior dos alemães, que é mesmo a maior razão do progresso deles. E aí, a partir dessa frase aqui, ele vai fazer isso aqui tudo, falando que os alemães são melhores porque eles conseguem se adaptar. Isso aqui tudo é fluxo de consciência que nasce dessa frasezinha aqui, ó. Tem esse poder de adaptação exterior dos alemães, que é mesmo a maior razão do progresso deles. Esse é um exemplo do primeiro. É claro que, tipo, tudo isso aqui é chato e demais, porque é uma metáfora que eu achei que é vazia e que ele ocupou muito tempo fazendo essa metáfora. Mas é um exemplo do primeiro, né? O primeiro tipo de fluxo de consciência. Aí o segundo, deixa eu ver se eu acho. Não sei anotar isso, cara. Peraí. Caracterização, amei. Havia 54. Ah, tem outro exemplo melhor também do primeiro. Eu já falei esse exemplo aqui do primeiro, mas tem outro aqui que é mais legal, ó. Aqui, ó. Mas não tem dúvida. Isso da vida continuar igualzinha, embora nova e deserta e diversa, é o mal. Aí ele define mal de alemães. O alemão não tem escapadas nem imprevistos. Aí ele começa a devanear de novo. Mas é bem pouquinho. Não é muito fluxo aqui. Mas é um exemplo também do primeiro tipo. Porque ele fala assim, ele tem uma frase falando de uma ideia. Depois ele define a ideia e a partir dessa definição ele faz um devaneio que ele quiser. Agora, beleza. O segundo. Ah, o segundo é fácil. O segundo, eu pensei que tava mais difícil, mas é igual ao outro, ó. Aqui. Nessa parte, era para ter um espaço também. Depois do batida, tem um espaço de pular, né? Só para mostrar, porque eu não sei se minha prima vai ver, mas ó. Aqui tá não sei o que, não sei o que, deliciosamente batida. Aí tem um espaço e depois tem o resto, os outros parágrafos. Quando ele dá esse espaço, é como se ele trocasse de uma cena para outra. Porque esse livro é feito de flashes, né? De várias cenas recortadas e colocadas no livro em ordem cronológica, mas que são seguidas, tipo, não tem períodos precisos. Então, tipo, ele tem um período ali, sei lá, 20 minutos, ele vai falando de um período de 20 minutos, daí passa para alguns meses na frente. Tipo, do nada. Ele nem fala que passou alguns meses. Ele só fala. Só vai falando história. Então são flashes, né? De cenas. E quando ele pula essa parte aqui, você imagina que vai ter um outro flash. Só que o que ele começa a falar é. Ele faz um, um devaneio metalinguístico, que ele começa a falar do próprio livro. Eu falo assim: não vejo razão para me chamarem vaidoso, você imagina que o meu livro nem neste momento. Se, hã? Ah, tá. Que o meu livro tem neste momento 50 leitores, comigo 51. E aí, você fala assim: nossa, mas nada a ver, ele trocou. Ele tava falando aqui na narrativa tal, Carlos e Prol, não sei o quê. E aí, do nada, ele começa a falar que só 50 pessoas vão ler o livro dele, com ele 51. E aí você percebe que ele fala que, como são 51 pessoas lendo, são 50 versões da Elsa. Aqui, ó, já existem 51 Elsas. E aí você vai falar assim, tá, então ele vai falar que como só tem 51 pessoas, são 51 Elsas. E aí ele pega e define a Elsa, aqui, ó. Não é o clássico nem perfeito corpo da minha fralda. E ele começa a definir o corpo dela e falar mais ou menos como ela é pro autor. E depois disso, ó, cadê? Ele fala do cabelo dela e ele vai puxar para uma ocasião em que o Carlos estava olhando para ela e ele tinha que dar uma desculpa para estar olhando ela, para estar encarando ela. E aí a desculpa que ele dá era que o cabelo dela estava caindo porque a presilha que ela estava usando estava caindo. Ele chegou nessa cena da presilha dos 50 autores, dos 50 leitores, falando que os 50 leitores iam imaginar 51 Elsas, cada um ia imaginar uma Elsa diferente. E para definir a Elsa para o leitor, ele começa a falar da Elsa, do corpo dela, faz aqui uma referência com uma pintura da Batsebo.
Ah, calma aí, esqueci o nome da mulher. Betsabé. E depois ele fala que ela não era bonita de verdade e começa a falar do cabelo dela, de características dela e fala do cabelo pra puxar que o cabelo tava caindo e puxar pra essa situação. Então, tipo assim, tem um objetivo nesse devaneio aleatório que ele faz. Só que agora, se você der esse espaço que ele faz aqui, que ele deveria ter feito aqui, né, nessa versão aqui, entre os dois aqui, se ele faz esse espaço e começa a fazer um devaneio que não tem sentido nenhum e só volta pra narrativa, você fica chato, porque não acrescentou em nada na leitura. Quando você vê que ele teve um objetivo, que ele começou de um lugar e terminou no outro, só desenrolando a ideia, fica muito mais inteligente o texto, fica muito mais bonito também, muito melhor. E é isso que é importante. Calma aí. E é isso que é importante de fazer no fluxo súbito. Senão fica chato, né? É, beleza. Tá bom de falar isso aqui. Sobre o Melhor, perandelismo. certo? Esse aqui é legal. Eu comprei o livro no Sebo, né? E quando eu tava lendo na primeira vez, tinha um monte de coisa escrito do lado, do nada, assim, da última dona, escrito assim, não sei o que, pirandelismo. Ah, não sei o que, 6 personagens à procura de um autor. E eu ficava, mano, o que é isso? Aí eu pesquisei uma vez, e aí eu vi que o, esse livro aqui, o Amargo Retrositivo, além dele ter um narrador machadiano, que é um narrador intrometido, ele tem um narrador que não é onisciente, e ele não é onisciente justamente porque ele abusa do pirandelismo. E o que é o pirandelismo, para ele não conseguir ser onisciente assim? O Luigi Pirandello, ele foi um cara que fez poesia e também fez romance, mas ele foi um muito importante dramaturgo italiano. E uma das peças que ele fez foi Os 6 personagens à procura de um autor. Nessa peça, ele literalmente fala um teatro ali que estava acontecendo, que estava tendo um ensaio, e de repente esse ensaio para porque 6 personagens que ninguém conhecia chegam e começam a tentar encenar ali a vida deles e os problemas deles e procurando um autor. Nesse caso, o cara que estava assistindo o ensaio, que era o autor da peça que estava apresentando ali. E aí eles começam a explicar a história deles e é isso, na verdade. É só isso. Acaba a história por aí. Se eu não me engano, eu li esse personagem da Procuradora de um autor, mas eu acho que, se eu não me engano, no final, tipo, é só isso mesmo. Eles conseguem o autor e acaba. Tipo, a graça da peça não é a ideia em si, é só ver eles tentando convencer o autor, né? Mas, sei lá, é meio broxa na realidade, mas tudo bem. É, e o que que ele fala? O que que o Mário de Andrade pega desse daqui? Ele pega que os personagens têm vida própria e com essa vida própria ele consegue fazer um romance que não é normal. Ele consegue inovar. E inovando ele faz uma narrativa que não é tediosa, não é monótona. Tipo assim, literalmente no começo o livro tá assim, né? Ó, caraca, minha voz foi embora. Ó, tá escrito a meu irmão. Aí a dedicatória. Aí quando você vira a página, ele já começa tipo, do nada assim. Tem uma página em branco e já começa com umas linhas, um diálogo, nada a ver. Não tem apresentação nenhuma de personagem nenhuma. São só uns flashes aleatórios. Aí, de repente, tem um corte, tem outro parágrafo, e começa a cortar do nada, e ele só fala, ele não explica o que tá acontecendo. Isso é por causa que os personagens, por ter vida própria, eles fazem as cenas do jeito que eles quiserem, e o narrador não apresenta as cenas, porque ele não conhece os personagens direito, né? Ele só conhece o que é necessário apresentar para o leitor. E é basicamente isso, o pirandelismo que tem no texto. E se você quiser usar um termo chique para definir a existência desses personagens, você pode usar o termo do. Caraca, mano. Como que é o nome daquele cara? Do Kant, verdade, do Kant. Ele fala a priori e a posteriori, né? A priori é uma condição de existência, se eu não me engano, que é antes da percepção da existência. Tipo, ele existe na, da concepção metafísica antes da física.
E aí, esses personagens, eles existiam, chegaram pro narrador do Amargo Retrositivo e passaram a ter existência no texto dele. É claro que isso não é verdade, né? Mas, sei lá, dá um ar diferente pro texto. E agora sobre a narração, é uma narração cinematográfica. Se você perceber, além do fato dele só ter recortes de cena, que literalmente que nem um filme, são recortes de cena que vai passando e tudo mais, você não pode fazer nada sobre isso, é, ele é um pouco, ele é realista à sua maneira. Apesar dele ser modernista, ele tem um traço muito interessante do realismo, que é mostrar uma realidade um pouco crua e deixar o leitor tirar os seus pensamentos daquilo. Não que nem o realismo naturalismo. Só que no realismo o objetivo era escrever, era registrar essa realidade com a maior precisão possível para virar literalmente um filme escrito para o leitor conseguir tirar suas próprias percepções. Só que no Marvel Intransitivo, o narrador consegue fazer um texto que descreve muito bem a realidade e deixa tudo, ele faz um implante da cena na sua cabeça, então você consegue ver certinho o que está acontecendo, só que sem a precisão científica do realismo. E quando você tira a precisão científica, quando você tira o que é de objetivo naquele texto, você consegue ser subjetivo. E é por isso que ele consegue fazer uma cena que é muito realista, mesmo implantando o pensamento dele na sua cabeça, mesmo colocando a opinião do próprio narrador na sua cabeça, falando o que ele achava certo, o que ele achava errado. É, eu não sei, são vários os motivos, é muito minucioso isso, então não dá para falar aqui exatamente como ele faz isso, mas é perceptível que ele consegue fazer. Eu só também não sei como, né? Um dia, quem sabe eu aprendo, né? É, deixa eu ver. Ele. Bom, aí eu disse aqui, por conseguir ser subjetiva, ela é mais fácil de ser poética e bonita. Porque um texto realista, ele só é chato mesmo. É uma descrição, descrição atrás de descrição, e não tem nada de legal. A não ser a história. Mas aqui ele consegue fazer Ops. Consegue fazer uma história legal, com uma narrativa poética e bonita, e também ser realista. É impressionante. E aí, então, para fechar, vamos fazer uma atividade incrível, né? Uma atividade legal. É, eu propus aqui para fazer um ou dois textos com a narrativa cinematográfica do texto. Não precisa ser, tipo, muito cinematográfico. Tipo, esse é o último ponto que você precisa focar no texto que você vai fazer agora. Mas um ou dois textos com esse tipo de narrativa, fazendo dois fluxos de consciência. Um de cada tipo. Um por transição e um súbito. E usando a narrativa também não onisciente. Porque os personagens do livro, eles são incompletos. Às vezes o narrador decide completar alguma coisa neles, mas eles têm brechas, e aí você que tem que completar as brechas. Tipo, no máximo, máximo, máximo que o narrador consegue completar, assim, constantemente no livro, é o que eles estão sentindo. Mas mesmo o que eles estão sentindo, às vezes ele deixa em branco, e deixa o narrador pensar. O leitor pensar. Então você tem que fazer uma narrativa não onisciente. O narrador não pode saber exatamente o que os personagens estão sentindo, nem a motivação dos personagens. Mas ele tem que retratar uma cena que faça sentido e que haja motivação, só que você não pode falar a motivação. Tem que ser uma narrativa cinematográfica, como eu falei. E, se você quiser, pode usar o pioneirismo. Então, fazer um personagem que exista por conta própria. Se você quiser, você pode tentar usar essas divisões em branco, né, que o livro faz, espaços aleatórios no texto para fazer um recorte de cenas e mostrar que aquilo lá é um personagem ativo que não tem é independente do narrador. Ou você pode usar recursos verbais mesmo, tipo, não sei por que ele fez isso, mas é fato que aconteceu isso. Sei lá, alguma coisa assim. E aí é isso aí. Boa sorte. Muito bem, muito bem, muito bem. Parabéns. Também Foi bem legal, foi bem legal. Gostei. legal. Tem muita coisa para falar do livro, mas é que o foco não é no livro, né? Tipo, é mais técnicas literárias, né? Então é meio chatinho de falar do livro. Mas é isso aí. Se você quiser pausar a gravação enquanto você faz os textos, é show. Aí não ocupa espaço. Fechou. Então se É show. despede aí, se despede. Manda um abraço pro Arthur e pra sua prima. Aí, adeus, Arthur. Você não pôde estar aqui hoje conosco.
Mas aí são 40 minutos para você ver de aula. Você provavelmente só vai pular até o final para fazer o exercício, mas tá tudo bem. E pra minha prima Giovana, veja tudo. Porque é muito. Você tá aqui e veio tudo. Veja tudo. Veio. Caraca, mano. Viu tudo. Nossa. Esse é o verbo. Viu tudo. Tá certo. É isso aí. Terminar de comer o pãozinho, né? Enquanto você faz o texto e já é. Falou, Arthur. Isso.